Meu bom dia, sejam todos bem-vindos, meus prezados companheiros de estudo bíblico, amigos, irmãos. É uma satisfação mais uma vez poder estar estudando a Bíblia junto com vocês. Nesse nosso vídeo de hoje nós vamos encerrar aquela série que nós começamos sobre a origem dos povos, né? A origem da humanidade, como que começou, e sobre os três povos, né, conforme está na Bíblia, os judeus, gentios e a Igreja de Deus. Então nós já estudamos a respeito desses três povos, e hoje neste último vídeo, então, nós damos o encerramento a essa série, fazendo assim uma recapitulação rápida, né? É como se diz, é o término, né, do estudo. Então não vai ser um vídeo rápido, vai ser um vídeo bastante rápido e que não vai tomar muito tempo de vocês. E só para dar assim uma firmeza nas partes principais do que nós estudamos. Para isso nós vamos ver algumas partes aqui e nós vamos comentando. Então, taca aí na tela para vocês. Então nós vemos ali, né, a origem dos povos, né, segundo a Bíblia, e a conclusão dos nossos estudos. O que nós podemos, do que nós já estudamos, né, nos vídeos anteriores, nós podemos concluir o seguinte. Veja, em primeira nós podemos concluir que a igreja, ela teve a sua origem antes da fundação do mundo. Então, seja, antes que houvesse mundo, já existia igreja lá nos projetos de Deus. Segundo, nós vemos que Israel, a sua origem aconteceu desde a fundação do mundo. Ou seja, Israel veio aos planos do Senhor, né? E no começo da fundação do mundo. E os gentios, que são aquele povo que não são nem igreja e nem Israel, esses vieram, a origem deles aconteceu depois da fundação do mundo. Né? Depois que existia a terra, então aconteceu ali. Depois, né, que Deus criou todas as coisas ali, então daí criou o homem e Adão, então daí aconteceu. Então nós temos aqui, vamos dizer assim, espécie um cronômetro, né? Nós teria a igreja, né? A origem, o início, a origem em primeiro lugar, Israel em segundo lugar e os gentios em terceiro lugar. Essa aqui é a origem, lá o princípio. O projeto de Deus. Agora, veja bem, como qualquer projeto, né, a pessoa faz uma maquete, faz uma planta ali, né, e então depois começa a construir. Eu vejo dessa maneira, Deus também planejou todas as coisas e daí então começou a construção. Então, a construção, vamos dizer, vai ser a manifestação daquilo que estava no projeto de Deus. Então, nós vemos aqui uma coisa interessante. Veja que no projeto original lá de Deus, está a igreja em primeiro lugar, Israel em segundo lugar e os gentios em terceiro lugar. Aqui na manifestação é ao contrário. Começa pelos gentios, Israel em segundo lugar e a igreja em terceiro lugar. Agora vamos lá, então nós temos que a origem da igreja, enfim, de tudo que foi no céu, a origem no céu, né, no projeto de Deus. E aqui a manifestação aconteceu na terra. Então, primeiro, quem que foi manifesto aqui na terra, vamos dizer assim, foi criado aqui na terra? Primeiro, os gentios, que lá no projeto de Deus eram os últimos aqui, são os primeiros a aparecer na terra. Porque Adão, né, como nós vimos no estudo anterior, Adão, ele foi o primeiro ser humano
E a partir dele, então, daí Eva, e a partir do casal Adão e Eva, então, se formou a humanidade total, né? Então, os gentios, eles representam a humanidade toda. Seja, naquela época era tudo assim, um povo só, de uma língua só, né? Hoje nós vemos gentios, os chamados gentios são os povos que não são nem judeu e nem igreja. E na maioria são pagãos, que não são de Israel e não querem nada com a igreja também. Então, povo pagão. Israel, nós vemos que lá no projeto de Deus ele aconteceu desde a fundação do mundo, mas aqui foi depois que os gentios foi manifesto os gentios aqui na terra, depois de muito tempo, né? Em Abraão Deus criou a nação de Israel. Em Abraão. Então aqui em Abraão passou a existir dois povos. Primeiro um povo só, gentios. Depois veio Israel, que é dos gentios, Deus tirou então a nação de Israel e passou a existir dois povos. E depois em Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é a transição da antiga aliança para a nova aliança, essa parte ali, e depois de Jesus, ele é a pedra fundamental principal da igreja. Pode-se dizer que a igreja nasceu em Cristo, aqui na terra, mas lá no céu já estava em Cristo também. Então, aqui na terra, apesar de ter nascido em Cristo, ela só foi manifesta para os apóstolos e os profetas, onde o início se deu ali em Pentecostes. Então, qual é a conclusão que nós temos? Que Israel, que a igreja foi o primeiro povo, nos planos de Deus, Israel foi o segundo e os gentios o terceiro. Mas que a manifestação aqui na terra é o contrário. Os gentios foram os primeiros a aparecer, depois, a partir de Abraão, apareceu Israel, e depois, a partir dos apóstolos, dos profetas do Novo Testamento, então, apareceu a igreja do Senhor, o que hoje tem três povos. Ou seja, gentios, Israel e a igreja de Deus. Ok? Agora nós vamos ver algum fundamento que alguém que não viu os vídeos anteriores pode dizer assim, mas irmão Antônio, o que é que me prova nas escrituras que a igreja nasceu antes da fundação do mundo? Vamos ver aqui, ó. Efésios capítulo 1, o versículo 4, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então aqui está falando aqui da igreja, dos santos que compõem a igreja, né? Também nos elegeu. O apóstolo Paulo está falando a respeito da igreja, que nós, a igreja, fomos eleitos antes da fundação do mundo. Está aqui o texto. Tá, e agora como assim que Israel, o seu início, né? Sua origem foi desde a fundação do mundo. Como que nós vamos saber isso biblicamente? Vamos lá. Mateus 25, 34, aqui também está falando da nação de Israel como cabeça das outras nações que lá depois da grande tribulação vão aparecer. Então aqui está, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado, quando? Desde a fundação do mundo. Então o reino para Israel e as nações que estiverem com Israel depois da grande tribulação vão entrar nesse reino que está preparado para eles desde a fundação. Note que a igreja foi antes da fundação, então a igreja foi primeiro. Tá,
E agora, como que os gentios, como que nós vamos saber que após a fundação do mundo, onde que está na Bíblia isso? Nós vendo aqui Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós já temos a resposta. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e dessoprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Isso você pode pegar o livro de Gênesis, estudar o capítulo 2, 1, 2, ali, 3, tudo, tem tudo ali a respeito da criação do homem e da mulher. Vemos que Deus formou a terra, criou todas as coisas, mas não tinha, diz o texto, que não tinha o homem para lavrar a terra. O homem não existia. Então Deus criou aqui, a partir do versículo 7, capítulo 2 de Gênesis. Então, a partir daqui foi povoando a terra. Ok. Então, a origem, amado, é isso aqui, recapitulando, né? Igreja, primeira igreja lá no céu. Segundo, a Israel, primeira igreja antes da fundação do mundo. Israel na fundação do mundo, desde a fundação do mundo, e os gentios em Adão, depois que existia a terra, que foram criadas todas as coisas, que o homem foi o último a ser criado. Agora, vamos pegar esse gancho aqui para nós esclarecer também um ponto muito importante que as pessoas, normalmente na cristandade, não sabem disso aqui, e porque é pregado, né, na cristandade, de modo geral, conforme os interesses das pessoas que pregam e das denominações. Então eles pegam as bênçãos que é lá para Israel e colocam na igreja. Lembra que são 3 povos. Judeus, que é a nação de Israel, né? Israel, gentios e igreja de Deus. Cada um desses é um povo distinto que Deus trata de uma maneira diferente. Então não pode pegar as coisas que é de Israel e querer aplicar na igreja como se fosse para Israel, do mesmo modo. Então isso que nós vamos ver aqui, ó. A herança para Israel. Deus criou esses povos e criou uma herança para cada um deles. Quem não vai ter herança vai ser os gentios, mas Israel e a igreja, Deus tem herança para eles. Vamos ver que a herança para Israel. Êxodo capítulo 32, versículo 3. Você pode ver no Antigo Testamento todo, vocês vão ver sobre a herança de Israel, sobre as bênçãos de Israel, tudo. Mas este texto é suficiente para nós entender uma coisa, a herança de Israel. Ó. Lembra-te de aqui é Moisés, numa oração que Deus queria destruir a nação de Israel por causa da rebeldia, e Deus está trazendo a memória do Senhor. Claro que o Senhor sabia, não precisava disso, mas ele, para mostrar para Deus que ele prestava atenção no que Deus falava para ele falou isso aqui para Deus, ó. Lembra-te de Abraão e de Isaac e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste. Deus disse, né? Para Abraão, Isaac e Jacó, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Note que Deus prometeu dar a terra eternamente por herança para a nação de Israel. Então, Israel são os donos da terra. Por quê? Porque Deus prometeu a Abraão, onde foi o começo da manifestação da nação de Israel aqui, e é para sempre. Vai passando de geração em geração, a terra está guardada para eles. Tá certo? Então, vamos ter isso aqui em mente. A terra aqui não está dizendo nada que é para a igreja nem para os gentios. Deus prometeu para a nação de Israel. Vamos fazer bem essa separação.
Agora, então, essa é a herança de Israel, o que é? A terra. E a herança da igreja qual é? Herança para a igreja. Veja bem, aí nós temos aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 ao 5, veja o que diz aqui. Aqui é 3 e 4, versos 3 e 4, Pedro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que já está falando no Novo Testamento, falando de Jesus Cristo, né? Que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada onde? Na terra? Não, nos céus. Então a herança, voltando, a herança para Israel é a terra. A herança para a igreja é nos céus. Ok? Bom, uma vez feito isso, você pode ver como existe uma diferença entre Israel e igreja. Para Deus, para Israel, ele programou uma coisa, para a igreja ele programou outra. Então, amado, quando a gente vê aquelas pregação misturando, vamos ter cuidado, porque não é daquela maneira. Agora vamos ver aqui sobre as bênçãos. Isso aqui é o que o povo mais é enganado. É nessa parte. Porque está cheio de igreja prometendo bênção material para as pessoas, prometendo riqueza, prometendo saúde, prometendo uma série de coisas para a igreja desfrutar aqui. Mentira. Essas coisas Deus separou para Israel. A igreja não tem nada a ver com isso aí. Para a igreja é outra coisa totalmente diferente. Então, como vamos ver as bênçãos aqui para Israel. E será que se ouvir, vamos ver Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. Eu peço, amados, vocês querem ver as bênçãos para Israel? Como que será que é totalmente na terra, que são bênçãos materiais? Você veja que no livro de Deuteronômio, capítulo 28, mas veja do primeiro versículo até o versículo 14. Ali você vai se inteirar das bênçãos que são para Israel. Não tem nada ali para a igreja. É tudo para Israel, porque é condicional. Você vendo a partir do versículo 15 para frente, você vai ver as maldições que vão alcançar do povo de Israel aqueles que não forem obedientes a Deus. Então, tanto as bênçãos como as maldições são para Israel. Não tem maldição para a igreja e não tem bênçãos terrenos para a igreja. Não tem. Se você ouvir isso, pode dizer que é mentira assim. Tranquilamente nas escrituras, e você mostra isso aqui. Então, vendo aqui, nós vamos ver os versículos 1 e 2 aqui de Deuteronômio 28. Veja o que diz aqui. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, o que o texto está dizendo aqui? Que quando a nação de Israel for obediente, ouvir a voz de Deus e obedecer, todas aquelas bênçãos que vão desde o versículo, nesse mesmo capítulo, desde o versículo 3 até o 14, vão alcançar os obedientes. As pessoas não vão precisar correr, orar e pedir a Deus ser abençoado. Basta eles serem obedientes e as bênçãos vão alcançar eles onde eles estiverem. Assim, como do versículo 15 em diante, você vê ali, você vai ver que as maldições não adianta correr dela,
que as maldições vão alcançar onde eles estiverem. Os que forem desobedientes da nação de Israel. Não tem nada a ver com a igreja. Então, tanto a bênção como a maldição alcança a nação de Israel, dependendo de obediência ou desobediência ao mandamento de Deus. Ok? Mas, irmão Antônio, se todas essas promessas que das igrejas aí falam pra gente que se a gente for fiel no dízimo, Deus vai repreender o gafanhoto, que o gafanhoto não vai comer a lavoura, e inventaram até que o gafanhoto é demônio, não sei o quê. Tudo invenção, tudo mentira. Nada disso, amado, porque isso aqui é para Israel, para a igreja diferente. Então, qual que é a bênção para a igreja, irmão Antônio? Vamos à Bíblia. Agora, veja que nós somos em Deuteronômio, nas bênçãos, Deuteronômio 28, as bênçãos para Israel na terra, bênçãos materiais para os obedientes, e que essa bênção vai alcançar eles onde eles estiverem, na terra. E para a igreja, bênção para a igreja. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Note a diferença do que é para a igreja e o que é para Israel. Amado, se a pessoa que tenta misturar aquilo que Deus deu para Israel, querer misturar com as coisas da igreja, está ensinando errado, está picando. E as pessoas que não procurar saber essas verdades e correr atrás disso, vai estar pecando junto. Porque o que vai estar fazendo ao contrário do que Deus determinou. Deus separou as coisas e as pessoas vão querer juntar. Se você vê a respeito da Torre de Babel, você vai ver o que aconteceu, porque o povo desobedeceram aquilo que Deus falou. Deus falou para Adão e Eva que era para eles crescer, né, se multiplicar e encher a terra. Era para se espalharem por toda a terra. O que aconteceu? Quando eles estavam um povo já mais ou menos numeroso, eles decidiram se juntar e não se espalhar. Vamos formar uma cidade e vamos erguer uma torre até o céu, para nós não se espalhar, para nós ficar aqui. O que Deus fez? Deus confundiu a língua deles, eles foram obrigados a se espalhar. Assim, amados, também é quando as pessoas vêm para prometer para você bênçãos materiais e vêm pregar texto bíblico que é destinado a Israel, fuja dessas coisas. Porque essas pessoas estão induzindo você ao pecado, induzindo você a ser desobediente ao Senhor, que determinou para a igreja outra coisa. Então a gente tem de correr dessas coisas, porque veja bem, desses textos que nós vemos fica claríssimo que as bênçãos para Israel é na terra e é material. Você vê até aqui do 28, do 1 ao 14, você vê que é tudo bênção material. Aqui para a igreja você vê que as bênçãos não é material. A bênção é espiritual, é diferente. Então, enquanto que as bênçãos para Israel são material, para a igreja não são material, são espiritual. Enquanto que a bênção para Israel é na terra, a bênção para a igreja é celestiais em Cristo, nos lugares celestiais em Cristo, no céu. Ou seja, depois da ressurreição, né, a igreja vai receber as suas bênçãos. É como se estivesse pondo em depósito hoje, para receber mais tarde lá com juros e correção monetária e tudo. Para nós, para a igreja. Para Israel não. Israel eles têm que lutar pela terra hoje, eles têm que batalhar para lá, depois da grande tribulação, já no final, então eles desfrutarem de todas as bênçãos da terra, desfrutarem das bênçãos da sua obediência.
Ok, amados. Aqui encerramos mais, então, esta série. Foram 5 vídeos com esse. Nós tivemos 4 vídeos anteriores. Se você, porventura, não viu, procure ver. O título é o mesmo. A origem dos povos, né, segundo as escrituras. Todos eles têm esse título. Só que daí tem mais embaixo lá que é para... Primeiro foi introdução, o segundo foi tratando da origem dos gentios, o terceiro foi tratando da origem dos judeus, ou seja, da nação de Israel, o quarto foi tratando da origem da igreja, e agora o quinto vídeo, que é este que nós estamos fazendo, é tratando então da finalização, né, da conclusão de todo esse tema que nós estudamos. A minha gratidão a Deus por a oportunidade da gente poder usar a sua palavra, né? Minha gratidão a vocês, meus caros companheiros bíblicos. Que Deus abençoe cada um de vocês ricamente, família de vocês. Ore por mim, por a minha família. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Eu não sei qual vai ser o tema para o próximo vídeo, o Senhor o sabe. E assim que o Senhor nos entregar para fazer, a gente vai procurar fazer esse vídeo, vai estar trazendo para vocês. Ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.